Olá, meus irmãos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nós hoje temos a tarefa de conversarmos sobre um tema bastante interessante, um dos pilares da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Como nós sempre fazemos, inicialmente vamos ler uma página de preparação e logo depois faremos uma prece, antes da gente dar início, ao nosso diálogo. Eu preparei aqui uma página do livro Minutos de Sabedoria, de Pastorino. É o texto 147, que diz assim: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda a alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Então, assim, pensando nessa página, como nossa introdução, vamos fazer a nossa prece para depois nós conversarmos sobre esse interessante assunto, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Jesus amigo, nós te pedimos nesse momento o teu auxílio, Senhor, para o desempenho dessa tarefa junto aos irmãos que estarão assistindo. Que tu possas nos auxiliar, trazendo até nós o esclarecimento, o pensamento tranquilo, para que nós possamos traduzir aquilo que tu queiras em palavras que possam ir ao encontro de todos os corações, encarnados e desencarnados, onde quer que estejam. Que a tua paz nos envolva e que nós possamos, nessa oportunidade, estar realizando esses comentários a respeito desse tema tão importante para a doutrina espírita, doutrina de consolação e de muito aprendizado para as nossas almas. Mais uma vez contamos contigo, mestre querido, que assim seja. Bom, meus irmãos, então o nosso tema da noite de hoje fala sobre a imortalidade da alma. E os nossos comentários a respeito desse tema, que é um tema assim bastante reflexivo para todos nós, porque, como eu disse na prece, esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita e nós não podemos vacilar em relação à compreensão desse tema. Até porque ele responde a todos nós questões que são assim mais que milenares. Elas perseguem o homem desde o seu início. E a imortalidade da alma responde a essas questões. Ela, por exemplo, responde: por que eu estou aqui nesse momento? Por que nós estamos passando no nosso planeta Terra por um momento tão difícil de transição? Por esse momento tão difícil de pandemia? Por que dos sofrimentos que estão no meu roteiro dessa existência atual? Por que eu não nasci de uma forma diferente ou numa condição diferenciada? Essas questões, elas são respondidas
pelo estudo, né, vamos dizer assim, da imortalidade da alma. Responde também algo muito interessante, né, que a gente fica pensando assim, por que a gente está aqui nesse planeta nesse momento? E qual é a nossa função aqui? Bom, então a gente vai dar início, né, relembrando que essa ideia de imortalidade, ela não começou com a doutrina espírita. A doutrina espírita não é dona dessa ideia de imortalidade, né? Desde a antiguidade mais remota, encontram-se, né, nos artefatos das civilizações do passado resquícios da crença de que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Se nós olharmos entre os egípcios, nós vamos ver inscrições, né, que fazem, que remetem a esse tipo de pensamento. Se nós observarmos também na própria ideia que eles tinham, né, de poder, né, de mumificar os corpos, de enterrá-los com todos os seus bens e até os seus escravos, né, porque numa outra vida, quando nós retornássemos, poderíamos estar utilizando, né, daqueles bens materiais. É uma ideia, né, ainda rudimentar, né, de que a vida não cessa no túmulo e de que nós podemos, com certeza, né, retornar para a carne. A gente sabe muito bem, a doutrina espírita nos esclarece que a gente retorna sim à carne, mas não ao mesmo corpo. A ciência mostra que, com o passar do tempo, esse nosso corpo de carne ali perece. Os átomos, né, e a matéria que o compõe se dissipam. Eles se dissipam no próprio planeta. A matéria se decompõe, depois vai habitar outros corpos sólidos que não podem ser até corpos que tenham ou não vida. Isso não tem, a gente não pode estar afirmando, né? Os átomos que me compõem hoje, com certeza vão estar habitando, após a morte do meu corpo físico, vão estar habitando algo diferenciado, uma árvore, uma fruta, um objeto, ou até o meu corpo físico de novo, né? Falo dos átomos que compõem essa massa corpórea, tá bom? Vamos lembrar, meus irmãos, que imortalidade é a qualidade, né, segundo o dicionário, é a qualidade ou condição de ser imortal, do que não perece, que possui, segundo o dicionário, né, eternidade. E imortal que não está sujeito à morte. Então, a imortalidade da alma traz para nós esse sentido, né, de que a alma não perece. A alma, a essência, nós, que nós somos alma, numa experiência, num corpo físico, né? Alma não perece, não sofre as transições que o corpo físico sofre. A transição dela é diferente. Ela passa a vivenciar uma nova experiência após a morte. Ela passa a vivenciar uma experiência na dimensão espiritual. Então, enquanto encarnada, ela vive a experiência da matéria, né? E sofre também as seduções que essa própria matéria impõe. Seduções e dificuldades. Lembremos que das dificuldades que nós temos, por exemplo, para nos deslocar. A matéria impõe dificuldades. Por mais que o nosso carro seja potente, possante, novo, né? Mas nós não chegamos de um ponto ao outro de uma forma instantânea. Enquanto que nos livros da codificação
quando perguntado aos espíritos, né, como é que o espírito, né, ele pode se desfeito do corpo físico, como é que ele se desloca? Ele diz, pode se deslocar com a rapidez do pensamento. Pode. Nem todos sabem fazer isso, né? Mas não é o objeto do nosso tema de hoje. Ainda voltando lá à nossa antiguidade, né, nós vamos ver que entre os judeus, né, na Grécia Antiga, eles tinham a plena noção e preocupação com o que viria depois da morte. Ou seja, essa preocupação legítima, né, e que também é nossa preocupação, que vem depois da morte. Né? O que nos sobra após o falecimento do corpo físico. É uma preocupação legítima, mas a gente vai ver mais adiante que essa preocupação, né, a gente não precisa ter um apego a ela, porque se o nosso comportamento em vida é um comportamento digno e em acordo com a moral do Cristo, não precisamos ter preocupação, porque com certeza, após a nossa transição do corpo físico, né, estaremos em uma condição tranquila. E também temos a certeza que, se nós abusamos das nossas forças físicas, não cumprimos com aquilo que nos comprometemos antes de encarnar, e não vivenciamos a moral do Cristo, com certeza também teremos dificuldade. Teremos uma condição difícil após a morte. Então, a gente, só para mais uma vez pontuar, né, na Grécia Antiga, existe o livro Fédon. No livro Fédon, há uma passagem, né, de Sócrates, antes dele morrer, ele já estava condenado, um dia antes de ter que tomar a famosa cicuta, né, que é um veneno, ele conversa com um dos seus discípulos, chamado Críton. E aí Críton fica assim, poxa, Sócrates, vamos fugir, vamos sair daqui, né? Claro que não é com essas palavras, né, meus irmãos? Mas ele fica, vamos fugir, Sócrates. E aí Sócrates, para espanto de Críton, ele diz assim, não é a este corpo, né? E aí ele mostrando a pele, né? Não é, Sócrates não é este. Não é isso que eles vão matar. Eles vão matar, na verdade, né, a essência. Perdão, eles vão matar, na verdade, o corpo físico, mas a essência, Sócrates, a essência, né, não morre. Então isso aí é um claro exemplo, né, nesse livro do Fédon, de Platão, que ele já tinha a plena noção de que nós somos essência, nós somos espíritos, o aprendizado, a moral, tudo aquilo que nós somos em essência não se perde com a morte do corpo físico. Essa crença, ela traz para nós uma série de consequências, tá? Mas a gente vai fazer um comentário a respeito disso mais adiante. Primeiro, nós vamos pontuar, né, como é que o Espiritismo compreende o que é alma. No Espiritismo, né, Allan Kardec, porque horas a gente fala espírito, horas a gente fala alma, né? É claro, é uma espécie de licença poética, né, para a gente poder se expressar. Mas Kardec, didaticamente, ele diz assim, né, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte. E continuando, ele diz, a alma é um espírito encarnado. Então, didaticamente, para Kardec, alma somos nós. Espírito é encarnado. Tá bom? Então, daí a imortalidade da alma, né, fica até um pouco complexo fazer essa interpretação, porque aí seríamos nós encarnados não morremos? Não. Por isso que a gente falou que horas a gente usa a palavra espírito, horas a gente usa a palavra alma.
porque é uma espécie de licença que a gente tem para expressar que a essência, nós, aquilo que nós somos verdadeiramente, não perece com a morte do corpo físico. Agora, os irmãos católicos também acreditam que existe algo após a morte do corpo físico. Os nossos irmãos evangélicos também. E o espírita, obviamente, né, tem como um dos seus princípios basilares a sobrevivência da alma. Mas o católico, ele acredita, né, que a alma vai habitar, vai estar habitando espaços de acordo com a condição em que ela viveu. Então ela pode ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Os nossos irmãos evangélicos acreditam, né, no dia do juízo final, em que as almas retornarão todas. E isso a ciência mostra que é impossível, porque todas vão voltar nos corpos que eram. Imagina, né, como é que ficaria o nosso planeta se todos os mortos ressuscitassem, né, levando ao pé da palavra, levando ao pé da letra aquilo que está escrito. E o Espiritismo? O Espiritismo diz que a alma sobrevive à morte do corpo. Aí foi o que eu li anteriormente, que Kardec pontua muito bem. Ele diz que a alma é um ser moral, ou seja, tudo aquilo que nós somos, nós não deixamos de ser. A individualidade, o nosso jeito de ser, né? Se nós somos alegres, se nós somos inconstantes, se nós somos rancorosos, se nós somos bondosos, nada disso vai se alterar. Ninguém se transforma em anjo ou demônio após a morte do corpo físico. Ou seja, a nós, individualidade, permanecemos como somos. Então, é uma maneira diferente, né, e até mais lógica de compreendermos a sobrevivência da alma após a morte. Aquilo que eu sou, eu permaneço sendo. Eu já li que posso evoluir no mundo espiritual, que eu posso me arrepender, compreender. Pode sim. Pode sim. Porque após a morte do corpo físico, nós não continuamos a ser o que somos. Então, se eu sou um ser pensante, eu continuo refletindo e eu posso pensar, né, e refletir que certos atos que eu cometi estavam errados. E eu tenho a possibilidade da mudança íntima. Eu tenho a possibilidade de me arrepender e aí evoluir até moralmente, sim. Não quero mais cometer aquilo, não vou mais fazer isso, vou agir de maneira diferente. Mas, obviamente, tudo isso vai ter que ser testado nas provas, como eu falei, árduas, quando a gente voltar à matéria. Porque, como eu me expressei no início, a matéria impõe dificuldades ao espírito, dificuldades, né, de se locomover, as seduções que a matéria impõe, né? Quando a gente, vou dar um exemplo hipotético, a gente está passando fome e a gente tem a oportunidade de fazer, usurpar os bens de alguém para saciar a nossa fome. É uma tentação, né? Como se diz no sentido mais literal, é uma tentação. O que fazer? E aí são as provas morais pelas quais nós teremos que passar. Se nós lá nos arrependemos e temos bastante força para nos manter, né, firmes em nossas posições,
nós com certeza tomaremos as decisões mais justas em acordo com aquilo que nós conquistamos moralmente. Se aquilo foi só um arrobo de um momento no mundo espiritual e eu não consolidei verdadeiramente aquilo dentro de mim, fatalmente eu vou fraquejar. É isso. Fatalmente eu vou fraquejar. Então, assim, ter né, dentro de nós, consolidado, essa ideia de que a alma não morre, realmente assim, muda muito para nós a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e de pensar. Então vejamos, eu separei aqui um trechinho, né, do livro Obras Póstumas, na primeira parte, que Kardec reafirma, né, a forma pela qual nós espíritas cremos na sobrevivência da alma. Ele diz assim: a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte deste. Conservar a individualidade, como a gente já falou antes, é algo muito significativo. E foi até, se alguém já leu, né, das pessoas que estão assistindo, já leu o livro Depois da Morte, de Leon Denis, né, foi graças a essa possibilidade da gente conservar a nossa individualidade que o Espiritismo conseguiu sair do campo da superstição e do maravilhoso e provar a ciência, né, que a alma sobrevive. Por quê, gente? Porque eles fizeram inúmeras experiências, vários grupos de cientistas à época de Kardec, né, e o próprio Leon Denis se dispuseram a criar grupos para que tirasse, né, ou seja, mostrando a falsidade do espiritismo. E na grande maioria dos grupos é algo que a ciência não guarda esses registros ou não divulga, né? Na grande maioria, o que a gente conhece mais é o caso mais famoso do cientista William Crookes, né? Nos casos de materialização de Kate King, mas o William Crookes, quando começou, ele foi também com o intuito exatamente de jogar por água abaixo, né, provando que o espiritismo era mentiroso. E aí ele teve a surpresa, a grata surpresa, né, quando das materializações de Kate King, né, onde ele fez diversas experiências e comprovou, né, exatamente o contrário. Mas aí voltando então a essa questão, a questão da individualidade é porque diversas das comunicações que foram utilizadas, foram dadas e utilizadas nas experiências, foram comprovadas exatamente porque a personalidade dos comunicantes foi comprovada. Quando eles davam detalhes de situações que só, muitas das vezes, o próprio espírito comunicante e um dos experimentadores encarnados, só entre eles existia a ciência de um fato. E aí aqueles experimentadores ficavam assim, lógico, né, de cara chocados em ver que aquele fato ou aquele segredo só poderia ter conhecimento ele e aquela própria alma que já havia desencarnado. Né? Mas há inúmeros, gente. Se vocês pegarem esse livro de Leon Denis, vocês vão ver que, assim, são muitos e muitos e muitos relatos. Fora os que a gente conhece, que a gente ouve, né? Dentro da própria casa espírita, de pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia e que fazem relatos desse tipo. Bom, mas se a alma não sobrevivesse ao corpo, gente,
teria sentido, aí eu pergunto assim, né, se a alma não sobrevivesse ao corpo, se nós tivéssemos apenas a existência atual, teria algum sentido nós estarmos nos esforçando para sermos melhores, para amarmos as pessoas, para formarmos família, né? Teria algum sentido a religião? Claro que não. Se nós tivéssemos eu penso assim, né, é uma questão de lógica. Se nós temos apenas uma existência, qual seria o nosso objetivo? Se não usufruir, aproveitar num grau máximo todos os prazeres que a carne, né, que a matéria poderia me proporcionar. Por quê? Porque depois da morte acaba tudo, ou acabaria tudo. Qual o sentido de eu me esforçar em ser bom, em praticar a caridade? Então, a sobrevivência da alma, ela traz para nós repercussões na nossa forma de ser, de agir. E ainda não está bom, porque o mundo, né, como a gente vê, ainda não é o mundo ideal, ainda não é um mundo igual. Essa questão que nós vemos da sobrevivência da alma, de que todos nós, né, sofremos segundo as nossas próprias ações, né, que nós precisamos colocar em prática, né, as palavras do Cristo. Nós ainda não estamos levando isso muito a sério, porque a gente ainda não consegue quebrar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo e tratar o outro como igual. Eu ontem estava assistindo uma palestra e, assim, eu achei muito bonito o que o companheiro falou. Ele disse o seguinte, né? A doutrina espírita, todo o conhecimento da doutrina espírita, as manifestações mediúnicas, os trabalhos de desobsessão, eles só têm um sentido, gente. Que é a nossa modificação, é mostrar para nós a necessidade da nossa modificação íntima. O conhecimento da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita só tem esse objetivo. Não há um outro objetivo, né, em ser doutor em doutrina espírita, em conhecer tudo, em saber tudo. O que isso vai fazer? O que isso vai trazer de bom para nós? O que isso vai transformar as nossas vidas? Efetivamente, não vai. O que vai é que esse conhecimento, esse estudo da doutrina espírita precisa ser trazido para dentro de nós, como uma prática diária. Aí sim, todo esse conhecimento, todas as manifestações, tudo aquilo que a gente já viu e ouviu em termos de doutrina espírita, vai fazer muito sentido para nós. Bom, dando continuidade, meus irmãos, onde é que existem, né, provas da sobrevivência da alma? Há pessoas que dizem assim, eu não sei se existe o mundo espiritual, né? Eu nunca fui lá para ver. Tem alguns que falam assim, outros, ninguém foi lá e voltou para me dizer se é bom ou se é ruim. Então, assim, a gente tem algumas evidências, óbvio, né? A primeira e mais clara é na manifestação dos espíritos, né? Que de diversas formas se mostram a nós, às vezes através de uma intuição do do sonho, né? Muitas das vezes através das materializações, das fotos que nós vimos das materializações, né? Das lembranças das vidas passadas. Quem é que não tem, né, lembranças? Puxa, eu sinto que eu já fui, o que eu já fiz, né? Essas minhas características, eu acho que são não são dessa vida, porque a minha formação não foi essa. E tem também, né, relatos de algo que assim, é estudado pela ciência, que são as experiências
de quase morte. São pessoas que tiveram em estado de quase morte mesmo, né? Por acidentes ou por cirurgias, ficaram vários dias em coma e quando retornaram, relatam suas experiências, né? Normalmente falam, né, que viram assim, estiveram em um local onde havia um portal, uma ponte, uma porta, né? E que eles não ultrapassaram, retornaram, viram, alguns relatam que viam o próprio corpo, né, sobre o leito, né, do hospital, viam os médicos, né? São diversas experiências que comprovam, né, a existência, né, da sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Aí fica sempre um questionamento. Então, se ela sobrevive, né, qual é a sorte futura dessa alma? A sorte futura da nossa alma, gente, de nós, da nossa essência, né, a sorte futura está aqui no presente, naquilo que nós estamos fazendo e construindo. Não existem as penas, o céu e o inferno, né? As penas e gozos eternas. Ai, você foi bonzinho, está no céu e vai viver ali para sempre, vendo, né? De frente para o mar, vendo o pôr do sol e os anjos tocando. Isso não existe. Também não existe, né, o caldeirão queimando eternamente. A gente sabe que isso são estados, né, que nós experimentamos, encarnados e desencarnados, momentaneamente. Muitas das vezes, pelas injunções do dia a dia, nós estamos passando por um inferno. Porque o nosso estado de alma ali está nervoso, está colérico, está injuriado. E às vezes nós, através do dever cumprido, das alegrias que a vida proporciona, né, nós estamos no estado de céu, né? Então, essa preocupação que muitos têm, né, com a sorte futura da própria alma, ela está atrelada à nossa situação comportamental que nós estamos vivendo agora. Eu estou vivendo uma vida digna? Que tipo de ações eu faço no meu dia a dia? Como eu trato o meu próximo? Como eu trato a minha família, os meus empregados, o meu patrão? Como é que eu me relaciono, né, com o meu trabalho? Essa que tem que ser a nossa preocupação, porque se nós estivermos cumprindo tudo isso dignamente, a sorte futura das nossas almas, com certeza, porque isso obedece, né, à lei da reciprocidade, ou como nós chamamos a lei de causa e efeito. Se eu faço bem, se eu gero o bem, esse bem retorna para mim. Agora, se eu gero conflito, se eu gero mal, é claro que eu também vou ter, né, esse mal de volta para mim. Bom, a nossa alma, né, gente, é diferente do corpo. O nosso corpo, ele tem exigências momentâneas. É a sede, é a fome, são as necessidades básicas, enquanto que a alma, ela tem necessidades transcendentes. A alma tem necessidades, né, de cultivo do amor, da paz interior, do perdão, da boa conduta. E isso, muitas das vezes, né, porque a gente às vezes se preocupa com uma santificação imediata. Isso não acontece de forma imediata. Se fosse fácil, se isso fosse fácil assim, né, bastaria alguns poucos esforços. Isso não acontece numa existência só. O que é necessário é que nós, como numa construção, coloquemos dia a dia, né, o tijolinho, assentemos o tijolinho dessa construção dia a dia, com a paciência, com o amor, com o desejo no bem, para que tudo, né, em algum momento,
possa convergir para esse equilíbrio, para essa paz de espírito. Nós temos as provas pelas quais nós temos que passar, nós temos as expiações pelas quais nós temos que passar. É a gente buscar passar por isso com serenidade. Assim, meus irmãos, retomando então o nosso estudo, encaminhando para o encerramento, né? A gente pode dizer assim, né, que se existe uma morte para a alma, né, no sentido figurado das palavras, é a morte moral. É aquela alma que não buscou o esclarecimento, vive na ignorância, vive na insensatez do crime, vive no devotamento ao mal. Essas almas morreram. Mas elas podem ser reavivadas também, né? Elas podem, do momento em que busquem a Deus, busquem a remissão, o recondicionamento das suas crenças, da sua forma de ser, de agir. Porque a criação divina, ela é evolucionista. Essa morte figurada é um estágio em que aquela alma ali se coloca voluntariamente, mas que também, através da sua própria força de vontade e da misericórdia divina, ela também pode sair desse processo. Talvez quando estiver cansada, né, das dores, né, e de sofrer, reflita e diga para si própria: eu não quero mais. E aí há todo um processo de revitalização, de retorno, né? Vamos falar assim, aos trilhos divinos. Para a gente encerrar, né, eu preparei assim um trechinho final interessante que mostra, né, o que a imortalidade da alma, né, acrescenta a cada um de nós. Primeiro, eu acho bastante interessante que é a consolação. Quando nós temos a certeza de que a alma não morre, né, nós também temos a certeza de que tudo que nós fizemos, dos nossos amores, das nossas crenças no bem, os esforços que nós fizemos para nos melhorar, fazem todo sentido. Fazem todo sentido. E também que Deus é profundamente justo, misericordioso e bom. Porque tudo aquilo que nos acontece é criado por nós próprios. As diferenças que nós vemos no mundo, as diferenças, né, por que um nasce defeituoso no corpo físico e o outro não, por que um nasce numa determinada condição e o outro não. Tudo isso tem sentido. A gente não vive num universo desgovernado. Nós vivemos num universo onde há um governo, onde há uma direção, e essa direção é divina. Essa direção nos coloca sempre, né, no formato evolutivo, evolucionista. Porque, meus irmãos, embora a gente tenha mostrado agora há pouco, né, que existe, né, figuradamente a morte da alma, que é esse momento, esse estágio em que a alma se coloca paralisada, né, no erro, mas a todo instante, a todo momento, basta o nosso querer, nós podemos modificar para melhor as nossas condições. Nós podemos modificar para melhor aquilo que fazemos.
basta querer. Então, a certeza da imortalidade da alma acrescenta para nós uma nova visão de vida. E do outro também. É porque nós ainda temos muito a retirar, né, das ervas daninhas, do orgulho e do egoísmo dos nossos corações. Porque a hora que nós tirarmos essas ervas daninhas, associado à certeza de que nós, essência, sobrevivemos à morte do corpo físico, o mundo em que nós vivemos será diferente. A igualdade, o amor, o respeito e a compaixão vão ser, assim, comuns nos noticiários de televisão. Vão ser comuns na nossa vivência. É isso que nós trouxemos nesse momento de reflexão a respeito desse tema, meus irmãos. Eu agradeço o carinho de todos, a atenção, e nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje fazendo também uma prece de agradecimento a Jesus e a Deus por esse momento que nós tivemos aqui, que é sempre agradável. É sempre muito bom estar com vocês. Jesus amigo, Deus nosso Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão, aonde nós, Senhor, podemos, mesmo que por alguns instantes, pensar sobre nós, sobre a nossa forma de viver, sobre aquilo que cremos e sobre aquilo que queremos para nós. Jesus, que Tu possas continuar sendo o grande farol das nossas almas nesse mundo ainda com grandes dificuldades, nos inspirando, nos fortalecendo e encaminhando-nos para que, em algum momento da nossa existência, estejamos contemplando o Pai face a face. Que a Tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Um abraço a todos, meus irmãos.